Variações do volume celular, osmoticidade e tonicidade. Dentro de um organismo, as células estão banhadas por um líquido conhecido como líquido extracelular, que nada mais é do que uma mistura de água, sais e alguns nutrientes. O líquido extracelular está sujeito a variações na sua composição e concentração, seja por um aumento ou por uma redução na quantidade de água, ou ainda por uma variação na porção de sais. No nosso dia a dia, várias são as situações que podem levar a variações na concentração do líquido extracelular. Podemos considerar aqui, por exemplo, o excesso de suor, a diarreia, o vômito, o excesso de ingestão de água, a ingestão de muito sal e o excesso de urina, comum em pacientes com diabetes. Todos estes são fatores que influenciam na composição do líquido extracelular. Quando há alguma alteração na concentração do líquido extracelular, nosso organismo trabalha para corrigir isso. E enquanto a concentração do líquido extracelular não é restabelecida, nossas células estão sujeitas a variar seu volume, podendo ou não recuperar o seu estado original. A regulação de volume talvez seja um dos mais antigos mecanismos que as células tiveram que desenvolver durante o processo evolutivo, e é importante ter em mente que para uma célula funcionar bem, a manutenção de seu volume é fundamental. Mas antes de darmos início à aula, vamos rever alguns conceitos básicos a respeito do volume celular. A primeira questão a ser levantada é: em o que consistem os conceitos de osmoticidade e tonicidade? E em que eles diferem? Bem, quando nos referimos à osmoticidade, falamos em concentração osmótica, que, por definição, é o número de solutos ou partículas osmoticamente ativas em uma dada solução ou meio. Se a concentração osmótica de um meio qualquer reduz, esse meio passa a ser hiposmótico em relação à sua situação inicial. Por outro lado, quando a concentração osmótica de um meio aumenta, ele passa a ser hiperosmótico em relação à sua situação inicial. Essa variação na concentração osmótica do meio tem como consequência uma variação do volume celular por osmose. A osmose é o fluxo de água para dentro ou para fora da célula, sempre a favor do seu gradiente de concentração. A solução leva a um inchaço celular e é denominada solução hipotônica, enquanto que a solução que gera um murchamento da célula é chamada de solução hipertônica, o que de fato corresponde à tonicidade do meio para a célula. Mas será que essa variação de volume celular ocorre da mesma forma, independente da característica do soluto? Para responder essa segunda questão, faremos um experimento com hemácias de rato da espécie ratos norvégicos. Apenas um rato é necessário. Iniciamos o procedimento experimental pesando o animal. O peso é usado para o cálculo de anestésico. O rato será anestesiado com tilpentax, um pentobarbital que deve ser injetado intraperitonealmente. O rato anestesiado é então colocado em decúbito dorsal e uma incisão é feita com a tesoura na sua cavidade abdominal para a exposição da artéria aorta. O vaso é puncionado e o sangue é recolhido em seringa previamente heparinizada para evitar coagulação. Em seguida, o sangue é despejado cuidadosamente em um tubo de ensaio. Para testar se a variação no volume de uma célula depende das características do soluto dissolvido no meio, faremos uso de 3 diferentes compostos: sacarose, ureia e cloreto de sódio. As soluções de sacarose que serão testadas estão nas concentrações de 0,1, 0,3 e 1 molar. As mesmas concentrações de ureia serão testadas: 0,1, 0,3 e 1 molar. E também de cloreto de sódio: 0,1, 0,3 e 1 molar. 2 ml de cada uma destas soluções são adicionados individualmente em tubos de ensaio, antes de colocarmos o sangue. Começaremos adicionando as soluções de sacarose nos respectivos tubos. O mesmo procedimento é feito para as soluções de ureia e para as soluções de cloreto de sódio. Agora que todas as soluções já foram adicionadas aos tubos, passaremos a adicionar as amostras de sangue. 2 gotas de sangue de rato são colocadas em cada um dos tubos.
As 2 gotas de sangue correspondem a um volume de aproximadamente 50 microlitros, mas não há necessidade de rigor nesse volume. Os tubos contendo sangue e os diferentes meios são gentilmente homogeneizados e levados à centrífuga para separar as células do plasma. Para esta separação, é utilizada uma rotação de 500 Gs por 5 minutos, preservando assim a integridade das células diante da ação mecânica da centrifugação. Após a centrifugação, os tubos são transferidos de volta para a estante e organizados por tipo de soluto e concentração testada. Passaremos agora a analisar os resultados da experimentação com base no aspecto dos sobrenadantes. Vamos à sacarose. Podemos ver que na concentração mais baixa de 0,1 molar de sacarose, o sobrenadante encontra-se vermelho, enquanto que nas outras concentrações, o sobrenadante permanece incolor. No caso da ureia, vemos que, independente da concentração testada, todos os sobrenadantes encontram-se avermelhados. Mas, quando analisamos os tubos com soluções de cloreto de sódio, não evidenciamos nenhum sobrenadante avermelhado. Notamos apenas um aglomerado de células no fundo do tubo, assim como visto nas 2 concentrações maiores de sacarose. Vamos refletir um pouco sobre o que aconteceu com as células, com base no que observamos dos sobrenadantes. Aqui devemos lembrar que as células podem alterar seu volume em função da osmolaridade do meio, aumentando ou diminuindo de tamanho, ou ainda, permanecendo com seu volume original. Também temos que recordar que em condições fisiológicas perfeitas, a osmolaridade do líquido extracelular de ratos, assim como de outros mamíferos, é de aproximadamente 0,3 osmolar. Isso significa que a concentração osmótica é de 0,3 moles de partículas osmoticamente ativas por litro de líquido extracelular. Iniciaremos a discussão dos resultados focando nos tubos que continham sacarose. As soluções de sacarose contendo 0,1, 0,3 e 1 molar de fato continham 0,1, 0,3 e 1 osmolar de sacarose. Isto quer dizer que as soluções continham 0,1, 0,3 e 1 mol de partículas osmoticamente ativas por litro de água. Focando nas células do primeiro tubo, o que vemos é que a sacarose é uma molécula grande, que não consegue atravessar a membrana celular da hemácia. Neste tubo, a solução de sacarose é hiposmótica em relação à célula, havendo assim maior concentração de água fora da célula do que dentro dela. Logo, ocorre osmose, e a água flui da solução para dentro das células, que incham até estourar. Esse processo de rompimento da hemácia é conhecido como hemólise e libera a hemoglobina, por isso a solução acaba ficando vermelha. No segundo tubo, a sacarose está na mesma concentração osmótica que o líquido do interior da célula, isto é, a solução está isosmótica em relação à célula. Nesse caso, o fluxo de água é bidirecional. A quantidade de água que flui para dentro e para fora da célula é a mesma, e a célula não varia seu volume. Ou seja, além de isosmótica, esta é uma solução isotônica. Já no terceiro tubo, a solução de sacarose é hiperosmótica em relação ao meio intracelular e, por isso, a água sai das células, que acabam por murchar. Um aglomerado de células murchas fica no fundo do tubo após a centrifugação, mas nós não conseguimos detectar esse fenômeno a olho nu. Por isso, em seguida, vamos olhar as células no microscópio e confirmaremos se esta solução é hipertônica. Passaremos agora a discutir os resultados referentes às soluções com ureia. Quando as células são submetidas a soluções de 0,1, 0,3 e 1 molar de ureia, elas também estão submetidas às concentrações de 0,1, 0,3 e 1 osmolar de ureia, assim como vimos na sacarose. A solução de ureia no primeiro tubo é hiposmótica em relação à célula, havendo assim um fluxo de água para dentro da célula. Mas agora temos uma variável nova. As hemácias são permeáveis à ureia, e como na célula não há ureia, ocorre um fluxo de ureia para o interior da célula por diferença de concentração.
Para cada molécula de ureia que entra na célula, é gerado um novo gradiente osmótico e mais água entra na célula. Como resultado, a célula incha tanto que acaba por estourar. Por isso que a solução fica vermelha. As células estão hemolizadas. No segundo tubo, a concentração de ureia triplica e, portanto, mais ureia entra na célula e mais água entra também, fazendo com que mais células estourem e mais rapidamente. No terceiro tubo, a concentração de ureia no meio é ainda maior. Então, há um grande fluxo de ureia para dentro da célula seguido de água. As células, mesmo nessa condição hiperosmótica em relação ao meio, recebem água devido à grande entrada de ureia e incham até estourar. Assim, percebemos que, independente das concentrações osmóticas, todas as soluções são hipotônicas. Agora, vamos olhar os resultados das células nas soluções de cloreto de sódio. Quando as células são submetidas a soluções de cloreto de sódio de 0,1, 0,3 e 1 molar, elas estão sendo submetidas ao dobro da concentração osmótica, isto é, 2 vezes mais partículas osmoticamente ativas por litro de água. Isso ocorre porque o cloreto de sódio, ao ser adicionado na água, se dissocia em sódio e cloreto, originando 2 moléculas osmoticamente ativas, enquanto que nem a sacarose e nem a ureia se dissociam. Assim, 0,1 molar de cloreto de sódio corresponde a 0,2 osmolar, ou seja, 0,2 moles de moléculas osmoticamente ativas por litro de água. Bem, voltando aos resultados. No primeiro tubo, as células estão expostas à solução hiposmótica de 0,2 osmolar de cloreto de sódio. Existe uma pequena diferença de concentração osmótica entre o meio intracelular e o meio externo, que promove um pequeno fluxo de água para dentro da célula. Com isso, a célula incha um pouco, mas não estoura. Assim, o meio continua transparente. Logo, quanto à tonicidade, essa solução é classificada como hipotônica. Algumas poucas moléculas de sódio e de cloreto conseguem permear a célula, enquanto outras são colocadas para fora por processos passivos e ativos, que não serão detalhados aqui. No segundo tubo, a osmolaridade do meio é de 0,6 osmolar e a solução de cloreto de sódio é hiperosmótica em relação à célula. Aqui o gradiente osmótico é inverso e o meio está mais concentrado de soluto que a célula. Isso faz com que a água flua para fora da célula e a célula murche. Logo, temos aqui uma solução hiperosmótica e hipertônica. No terceiro tubo, observamos o mesmo processo, mas o gradiente osmótico aqui é maior, assim como o fluxo de água para fora da célula. Dessa forma, as células murcham ainda mais. Mais uma vez, temos uma solução classificada como hiperosmótica quanto à osmoticidade e hipertônica quanto à tonicidade. Para os 3 tubos, é importante notar que, devido à capacidade seletiva da membrana ao sódio e ao cloreto, apenas poucas moléculas permeiam a célula, diferentemente do que ocorre com a ureia. Também observamos que em todos os tubos o meio permanece transparente, porque não houve hemólise, e as células se aglomeram no fundo por conta da centrifugação. Para confirmar as justificativas acima, observaremos as células do nosso experimento no microscópio invertido. Quando as células estão nas soluções de cloreto de sódio 0,1 molar e de sacarose 0,3 molar, elas encontram-se com seu volume celular normal, pois estes meios são isosmóticos em relação a elas. Note que a concentração de cloreto de sódio, que é praticamente isosmótica em relação às células, é menor que a concentração de sacarose. Como já comentamos, essa diferença se dá porque o cloreto de sódio, ao entrar em contato com a água, se dissocia em sódio e cloreto, originando 2 moléculas osmoticamente ativas, e a sacarose não. Por outro lado, quando as células estão nas soluções de sacarose 0,1 molar e em todas as soluções de ureia, elas incham até o ponto que estouram. No caso, a sacarose a 0,1 molar caracteriza um meio hiposmótico em relação ao meio intracelular, enquanto a ureia é um soluto permeante às células.
Já os meios com cloreto de sódio a 0,3 e 1 molar e de sacarose a 1 molar, por serem hiperosmóticos em relação à célula e pelo fato de serem compostos por solutos não permeantes, acabam por fazer a célula perder água e murchar. Com esses resultados, fica claro que a tonicidade de uma solução depende da osmoticidade e da natureza do soluto, se ele é permeante ou não à célula. Quando uma solução não apresenta solutos permeantes, a tonicidade sempre será igual à osmoticidade, só dependendo do gradiente osmótico. No entanto, quando a solução apresentar um soluto permeante, a tonicidade dependerá não somente do gradiente osmótico, mas principalmente do gradiente do soluto permeante. Assim, encerramos nossa discussão sobre osmoticidade, tonicidade e o volume celular. Você acabou de assistir uma aula demonstrativa sobre variações do volume celular. Para maiores esclarecimentos, acesse nosso material de apoio através do site www.numeb.furg.br ou no CD que acompanha o vídeo.